Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estaremos estudando mais uma vez aqui a Palavra de Deus e também o Espírito de Profecia. Hoje com um estudo muito importante falando sobre a apostasia alfa. Eu creio que é um assunto que poucas pessoas conhecem no meio adventista e vale muito a pena a gente estudar um pouquinho mais sobre esse tema. Antes de iniciarmos, nós vamos buscar a Deus e pedir a presença do Espírito Santo para que possa iluminar nossas mentes. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estudarmos aqui a sua palavra. Pedimos que o seu Santo Espírito possa estar conosco, também possa agir no coração e na mente de cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem. O tema que nós iremos estudar hoje fala sobre a apostasia alfa e a mensagem de enfrentai-o. E aqui nós temos então a imagem de um navio, que servirá como base de ilustração para o tema que nós iremos estudar hoje. Bom, em Efésios, no capítulo 5, verso 11, diz o seguinte: E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Aqui nós temos, então, uma mensagem firme e direta. Primeiro, onde fica bem claro que nós não devemos fazer sociedade, não devemos nos misturar com as obras infrutíferas das trevas. Ou seja, não devemos misturar com as obras de Satanás. Mas, antes, porém, devemos fazer o que, segundo a palavra? Condenai-as. Ou seja, a nossa missão é condenar as obras infrutíferas das trevas e não fazer sociedade com esse tipo de coisa. Muito bem. O que significa ser um líder e o que significa ser um atalaia? E qual é a sua missão? Muito bem. Ezequiel 3, 17 e 18 diz o seguinte: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, e esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ou seja, aqui é muito claro dizendo que Deus nos coloca como atalaia, e a nossa função é levar essa mensagem de Deus. Não importa qual seja a mensagem que Deus coloca em nossas vidas, não importa qual seja a mensagem que Deus tem trazido até nós, não importa qual a mensagem que você tenha descoberto na palavra de Deus. A partir do momento que você sabe que essa mensagem é a mensagem de Deus, a sua função é transmitir essa mensagem. E se alguém ou alguma pessoa depende dessa mensagem para que salve a sua vida, para que salve a sua alma, e você por algum motivo impede ou não leve essa mensagem de Deus a essa pessoa, aqui diz, segundo a palavra de Deus, que ele vai requerer das nossas mãos esse sangue dessa pessoa que se perdeu. Ou seja, então a nossa função principal é ser um atalaia, de levar a mensagem de Deus para todas as pessoas que necessitam ouvi-la. Muito bem. E hoje, Jeremias diz para nós, Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aqui então a mensagem de Jeremias ela é direta. Maldito o homem que confia no homem. Ou seja, se você faz da carne o seu braço, se você faz de uma outra pessoa o seu baluarte, a sua boia de salvação em meio ao naufrágio, aqui diz que você será um maldito. Ou seja, no verso anterior diz que nós devemos levar a mensagem de Deus às pessoas. E por outro lado nós vemos aqui que diz que maldito é o homem que confia no homem. Então o que nós devemos fazer? Primeiramente, se a mensagem veio para ser dada, ela deve ser levada, se essa mensagem for de Deus. Segundo,
Por que é maldito o homem que confia no homem? Porque não é todo aquele que vem, né, que diz, segundo a Bíblia, que diz Senhor, Senhor, entra lá nos céus. Não é aquele que diz que faz milagre, ou aquele que faz milagres, né? Quer dizer que ele é um servo de Deus. Mas, se você confia piamente em uma pessoa, no seu líder espiritual, no seu pastor, ou seja, qual seja essa pessoa, a nossa função é confiar na palavra de Deus. Se você confiar a sua salvação a uma pessoa, só porque ele é um pastor, ou porque ele é um padre, ou porque ele é um teólogo, você será um maldito. Nós devemos confiar, sim, na palavra que sai da boca de Deus. E onde nós encontramos essa palavra? Através da sua Bíblia. Ou seja, que tudo isso que nós iremos estudar hoje, que você não simplesmente acredite no que eu estou dizendo, mas que você vá, pesquise e vá procurar na palavra de Deus se realmente é isso que Deus está dizendo. Continuando. Falando sobre os últimos dias, sobre os eventos finais, e nós acreditamos que vivemos nos últimos dias, Paulo ele traz uma advertência especialmente para nós que vivemos nos últimos dias, que vivemos a iminência da volta de Cristo a essa terra. E o que Paulo diz? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E então Paulo vai deixando a característica de várias características, né, das pessoas dos últimos dias. E com certeza sabemos que nós vivemos esses dias. E ele faz um alerta. O que ele diz? Ele fala assim, olha, tendo aparência de piedade, ou seja, uma boa aparência, mas negando a sua eficácia. E qual é a advertência? Destes, afasta-te. Ou seja, não é porque uma pessoa está bem vestida, não é porque a pessoa tem uma aparência de piedade, não é porque tem uma aparência de um pastor, aparência de um padre, aparência de uma boa pessoa, que você deve confiar piamente nessa pessoa. Porque nós seremos malditos segundo a palavra de Deus. Nós devemos sim ouvir o que as pessoas têm a nos dizer, mas devemos basear tudo pela palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E o que ele diz mais sobre os últimos dias? Ele diz assim, olha, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou. Então, Paulo vem falando sobre perseguições referente aos últimos dias, e ele também fala sobre as perseguições que ele já sofreu na sua época. Ele diz mais, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, segundo Paulo, todas as pessoas, ou seja, quando ele diz todos, ele quer deixar claro que são todas as pessoas, todos que quiserem fazer um firme propósito de viver em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. Assim como ele, assim todas as pessoas que decidirem buscar firmemente viver a palavra de Cristo, pode ter certeza que a perseguição será o resultado do seu relacionamento sincero com Cristo. Mas diz assim, olha, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Ou seja, perseguição, né, é algo que está profetizado para as pessoas que buscam a palavra de Deus, que buscam viver de acordo com o que Cristo ensina na sua palavra. Mas os homens maus e enganadores, eles irão de mal a pior. Fazendo o quê? Eles estarão o quê? Enganando e sendo enganados. Portanto, nós devemos nos firmar na palavra de Deus. Não importa o que eu falo, não importa o que um pastor fale, não importa o que o padre fala. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, a mensagem dele não serve de nada. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste.
Viu que interessante? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ou seja, não importa. Não importa qual seja o ensinamento, não importa qual seja a doutrina. Se não estiver de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, você não deve dar ouvidos a essa palavra. Por quê? Devemos permanecer, ou seja, permanecer firmes naquilo que aprendemos através da Bíblia, através dos apóstolos, através de Jesus. E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, sempre que nós buscamos o ensinamento firmado na palavra de Deus, nós temos a certeza absoluta que essa mensagem vem de Deus. Então, muitas vezes nós julgamos, o mensageiro pela sua aparência, pelos seus status, pelos seus estudos, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado, ou se ele é um teólogo, ou se é um doutor da lei. Ou seja, o que realmente importa, se está de acordo com a palavra de Deus. E isso é o que nós devemos levar em consideração. Não importa qual seja o ensinamento, se não estiver baseado no assim diz o Senhor, esse ensinamento não é ensinamento de Deus. Qual era o problema que Paulo enfrentava em Gálatas com a sua igreja, com a igreja de Deus naquela época? Qual era o problema que os cristãos enfrentavam? Muito bem, olha o que ele diz. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, qual era o problema com a igreja de Gálatas? Eles estavam o quê? Se afastando do evangelho de Cristo para um outro evangelho, que não é o evangelho da palavra de Deus. E olha o que ele diz, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, está dizendo que alguns estão inquietos dentro lá da igreja de Deus, na época lá de Gálatas. O que eles estavam fazendo, esses inquietos? Eles estavam o quê? Transtornando, estavam modificando, estavam mudando o evangelho de Cristo, trazendo um novo evangelho. E sempre que vem um novo evangelho que não está baseado na palavra de Deus, ele deve ser o quê? Deve ser afastado. Ele continua, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenha anunciado, este seja o quê? Anátema. Traduzindo a palavra, seja amaldiçoado. Qualquer pessoa, qualquer anjo que venha do céu, qualquer pessoa, qualquer líder espiritual, qualquer pessoa que venha e anuncie um evangelho diferente do evangelho que está revelado na palavra de Deus, essa pessoa, segundo a Bíblia, é um amaldiçoado. Portanto, o evangelho significa o quê? As boas novas da palavra de Deus. Não importa quão lindo seja a mensagem, se ela não estiver firmada na palavra de Deus, ela não servirá de nada. Continuando, e ele dá mais algumas recomendações a Timóteo. E veja que interessante, trazendo para os dias de hoje, o que eles estavam enfrentando. E o que virá para nós nos últimos dias. Diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, virá tempo em que as pessoas não suportarão a doutrina pura. Mas, tendo coceira nos ouvidos, o que eles farão? Amontoarão para si doutores. Olha que interessante. Então, será que nós, nos dias que estamos vivendo, será que algumas pessoas estão se afastando da sã doutrina? Será que nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje? Será que nós vemos pessoas buscando um novo evangelho, diferente daquele evangelho que nós ouvimos desde quando era criança? Ou seja, será que as pessoas, segundo diz a palavra aqui, estão com coceira, nos ouvidos e estão amontoando para si doutores, conforme o quê? Suas próprias concupiscências. E o que eles farão? Desviarão os ouvidos da verdade. O que a Bíblia diz sobre a verdade?
Lâmpada para os teus pés é o quê? É o quê? É a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus é a luz que ilumina. Mas as pessoas estão tirando, né, a luz do seu caminho e estão fazendo o quê? Voltando para fábulas, para histórias. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Ou seja, Paulo diz que todo aquele que quer seguir piamente e viver piamente a verdade, que queira piamente viver de acordo com a palavra de Deus, eles sofrerão o quê? Perseguições. E aqui diz que a obra de um evangelista, entre tudo o que ele faz em seu ministério, algo o acompanha. E o que é? As aflições. Ele diz, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Muitas pessoas, né, às vezes ficam preocupadas, nossa, por que eu passo por tanto problema? Porque estou passando por tanta aflição, estou buscando fazer a mensagem de Deus chegar ao mundo, estou tentando viver de acordo com a palavra de Deus. Por que será que isso está acontecendo? Isso é o resultado da obra de um grande evangelista. Ou seja, ele será perseguido, ele sofrerá aflições, mas ele cumpre o seu ministério. Orientações de Paulo a Tito. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente. Ou seja, sempre que a palavra é verdadeira, aqui diz, este testemunho ele é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente. Se o que você está dizendo é verdade, então você deve fazer isso de forma o quê? De forma severa, de forma a repreender aquela mentira, para que sejam sãs na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Assim como João Batista repreendia os doutores da lei, né, os seus teólogos da sua época, né, nós hoje devemos fazer a mesma coisa. Não importa se é um teólogo, não importa se é um pastor, não importa se é um padre, se o ensinamento não vem da palavra de Deus, ele deve ser repreendido. Mateus 3, verso 7. O que diz lá? E vendo então João Batista, né? Ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, o que ele falava? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Imagina você ter que chegar ao seu pastor, ao seu padre, ou ao seu líder espiritual, e ter que chamar ele de raça de víboras? Porque essa é a mensagem. A repreensão, ela deve ser feita de forma o quê? Severa, mas com amor. Mas essa mensagem, ela deve ser feita. E sempre que for necessário uma repreensão, de acordo com a palavra de Deus, isso deve ser feito. Então, aqui, desde os tempos antigos, nós vemos, né, Deus vem levantando pessoas para lutar, né, contra os falsos profetas, contra os mentirosos que desviam o povo de Deus da verdade, né? E hoje também, em nosso meio, será que isso iria acontecer? Será que está profetizado para nós nos últimos dias, de que falsos profetas se levantarão em nosso meio, desviando o povo de Deus do caminho verdadeiro para um caminho de fábulas, de mentira? Será que existe isso? Será que existe alguma profecia que fala sobre isso? Muito bem. Talvez esse texto possa pegar muitos adventistas de surpresa. Mas, olha o que Ellen White diz. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Qual é o maior perigo da igreja adventista? E de onde vem o maior perigo para a igreja adventista? O que Ellen White diz? Ela diz assim, olha, temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Ou seja, Ellen White deixa bem claro que nós devemos estar o quê? Mais preocupado com aquilo que está dentro do que aquilo que está fora. Talvez a gente olhe para o mundo, nossa, tanta coisa lá fora, tanta coisa no mundo, né, que nós devemos nos preocupar. Mas Ellen White diz, devemos temer mais de dentro
da igreja do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Ou seja, onde estão os maiores obstáculos para o êxito, para a vitória da igreja? Está lá fora no mundo ou está dentro da igreja? Segundo Ellen White diz, está dentro da própria igreja. Mas, quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave para o seu progresso? Ou seja, os que se dizem, os professos defensores, da verdade, da palavra de Deus, são exatamente esses que demonstram o maior entrave para o progresso da palavra de Deus, mesmo dentro da igreja. A incredulidade com que se contemporiza as dúvidas expressas, as sombras acariciadas ou pecados, animam a presença de anjos maus e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Então, muitas vezes, nós estamos tão preocupados com as pessoas lá fora, com a mensagem que vem de fora, mas Ellen White diz que devemos tomar mais cuidado, que devemos temer mais de dentro da igreja do que de fora. Porque os maiores entraves para o avanço da pregação do Evangelho, para o avanço da obra de Deus no mundo, está dentro da nossa igreja, segundo o que Ellen White diz. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a apostasia alfa, e hoje nós iremos entender um pouquinho sobre isso. Ellen White, durante um momento da sua vida, ela teve uma visão de um navio e de um iceberg. E nessa visão ela viu o navio que estava indo de encontro a esse iceberg. E então ali ela vai fazer uma relação desse navio, do iceberg, com os últimos dias. E o que aconteceria com a igreja de Deus. E essa mensagem que nós iremos estudar aqui, ela está lá separada no livro Mensagens Escolhidas. Depois vocês podem ler no volume 1, da página 205 até a página 206. Tá bom? Antes disso, muito interessante, como a gente está falando do navio, de um iceberg, muitos já se lembram da história do Titanic. O que foi que aconteceu com o Titanic? Nós conhecemos a história, teve um filme muito famoso, que, num determinado momento, o navio, o Titanic, estava indo de encontro a um iceberg, e eles não conseguiram afastar, desviar a sua rota daquele iceberg. O navio acabou colidindo com aquela geleira, com aquele grande iceberg, e então esse navio acabou afundando e muitas pessoas perderam as suas vidas. Então essa foi uma história que, não é só uma história, isso é algo que aconteceu. Às vezes as pessoas pensam que isso aconteceu só num filme, mas na verdade isso é um filme de um relato real, de uma história de um navio, no caso do Titanic, que afundou e, juntamente com ele, muitas pessoas acabaram afundando e perdendo as suas vidas. Agora a pergunta, por que será que esse navio afundou? Nós vemos que um dos seus fundadores disse que nada poderia afundar esse navio, que esse navio era o navio mais seguro da sua época, que nada poderia acontecer. Mas, na sua primeira viagem, então, ele vai e acaba afundando, colidindo ali com o iceberg. Quais foram as causas do naufrágio desse navio? Primeiro, nós sabemos que dentro da cabine do comandante, existem vários objetos que são importantes ali para a navegação. E um deles, no caso, era o binóculo. Por que era importante o binóculo? Para que você possa ter uma visão ampla, de longe, para onde o navio está trilhando. E se tiver algum navio na frente, ou uma geleira, algo que venha lá na frente, você pode olhar a tempo, a distância e se proteger, tentar desviar de um navio, ou de um iceberg, no caso. Só que o que aconteceu? Esse navio, eles fizeram algo muito interessante, porque os binóculos que o comandante usava, que os vigias usavam para poder avistar qualquer perigo que viesse à frente, eles ficaram trancados dentro de um cofre,
na cabine lá, né, no caso do capitão, só que as chaves, elas não estavam no navio. Então, esse binóculo poderia ajudar, né, no caso, a proteger, né, no caso, para que eles pudessem desviar desse iceberg, eles não tiveram acesso a esse binóculo, não tiveram, né, uma visão ampla, e isso acabou ocasionando a sua queda, o navio acabou afundando. Outra coisa, na noite em que o navio bate com esse iceberg, era uma noite que não tinha lua, então era uma noite muito escura, então a única coisa que eles olhavam no céu eram as estrelas. E como as estrelas refletiam, no caso na água, né, as luzes, né, das estrelas refletiam na água, então eles perdiam a dimensão onde estava, né, onde terminava o céu e onde começava a água, então eles não tinham uma dimensão total de onde eles estavam. Outra coisa, esse navio estava em alta velocidade. E quando se vai em alta velocidade, as atitudes, né, ou as manobras que você tem que fazer para proteger de qualquer acidente tem que ser rápidas, já que o navio estava em alta velocidade. Outra coisa que ocasionou, né, alguns estudiosos dizem que um dos fatores que levou ao naufrágio do Titanic foi que o comandante ele hesitou por 30 segundos sobre o que ele deveria fazer, se ele deveria desviar, se ele deveria ir de encontro ao iceberg, se ele deveria frear o navio. E diz que esses 30 segundos que ele hesitou foi o tempo suficiente para que ele pudesse desviar. E como ele perdeu esses 30 segundos, a causa foi a morte de 1.500 pessoas, né? Fora as outras pessoas que, né, que acabaram ali caindo, mas alguns deles acabaram, né, salvando a sua vida. Mas se você vê, né, foram várias coisas que foram deixadas para trás, coisas importantes que deveriam estar ali, várias coisas para a segurança do navio que foram deixadas para trás, e então o resultado foi a queda do navio. Muito bem, então nós sabemos que o Titanic teve um triste fim, né? Teve um triste final, porque esse navio afundou e as pessoas acabaram então perdendo as suas vidas. Ellen White fala algo sobre isso. Ellen White diz o seguinte, ela fala assim, ela teve uma visão do perigo que estava se aproximando, ou seja, algo perigoso estava vindo de encontro com a igreja. O que ela diz? Ela fala assim, olha, mais ou menos pelo tempo em que foi publicado o livro Livre Tempo, traduzindo aqui, né, para o português seria Templo Vivente, passaram ante mim, na calada da noite, representações que indicavam estar se aproximando a algum perigo. Ou seja, quando esse livro, Livre Tempo, foi publicado, Ellen White diz que algumas representações passaram ante dela, deixando claro que algum perigo estava se aproximando. E ela diz, e que eu devia, para isso, me preparar. E de que forma ela iria se preparar? Escrevendo as coisas que Deus me revelara. Ou seja, ela deveria se preparar e preparar o seu povo escrevendo aquilo que Deus havia enviado a ela. Acerca do quê? Acerca dos princípios fundamentais da nossa fé. Ou seja, Ellen White ela viu, né, que um perigo estava se aproximando, né, da igreja. E que ela devia o quê? Ela devia se preparar e preparar o povo de Deus. De que forma? Escrevendo tudo aquilo que Deus havia revelado para ela. Acerca do quê? Acerca dos princípios fundamentais da nossa fé. Por que será que Ellen White estava tão preocupada em escrever sobre os princípios fundamentais da fé adventista? Ela diz assim, o Livre Tempo, no caso o livro, ele encerra o alfa dessas teorias. E ela diz, eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo. E ela diz, e tremi pelo nosso povo. A gente sabe que o alfa significa o início, né, das falsas teorias que atacaram, que abalaram a fé adventista na época de Ellen White. Ela diz que o alfa dessas teorias que abalariam a Igreja de Deus, elas começaram durante o período da publicação do livro Livre Tempo. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, diz que isso foi o início,
né, dos problemas, né, que a igreja enfrentaria. Mas ela sabia que o ômega, ou seja, o final, né, dessa apostasia, viria dentro de pouco tempo. E isso deixou ela tão preocupada que ela disse que ela tremeu, né, pelo nosso povo, ou seja, ela tremeu pensando no mal que o nosso povo então enfrentaria. Olha que interessante. O livro Live Temple, ele foi escrito, no caso, por John Kellogg. Ele publicou esse livro. Ele era amigo de Ellen White durante o período da sua infância. Eles conviviam juntos. Kellogg, ele era um cristão adventista do sétimo dia, ou seja, ele pertencia à igreja adventista, mas ele publicou um livro que ia contrário, né, no caso, ia contra todos os ensinamentos, né, alguns ensinamentos importantes da igreja adventista. Olha só, olha o que Ellen White diz no caso sobre Kellogg. Ela fala assim, olha, está a incutir nas mentes humanas aquela que aparenta ser uma bela verdade, mas que na realidade é um erro. Ou seja, o que Kellogg estava fazendo? Ele estava tentando enfiar na cabeça das pessoas algo que parecia ser uma grande, uma bonita verdade, mas que na realidade aquela verdade era um erro. O que ele estava fazendo? Ele estava misturando verdade com mentira. E diz mais, a influência hipnótica de Satanás está em ti. Ou seja, a influência, né, através da hipnose de Satanás, estava operando através de Kellogg e também através do seu livro. E sobre todos os que se envolvem da clara palavra de Deus para fábulas agradáveis. Toda vez que você se afasta das claras verdades reveladas, né, no espírito de profecia, e verdades reveladas na palavra de Deus, toda vez que você se afasta dessas verdades, você então abrirá margem para que você comece a acreditar nessas fábulas e comece a sofrer a influência, no caso ela diz, nas influências hipnóticas de Satanás nas nossas vidas. O que ele ensinava de tão perigoso nesses livros que Ellen White, né, no caso, escreveu sobre ele? Ele ensinava muito sobre a questão de panteísmo, onde ele dizia que Deus estava em todas as coisas, que Deus morava dentro dele, que Deus morava nas árvores, que Deus morava nas plantas, que Deus estava em todo lugar. Ou seja, um ensinamento totalmente contrário à palavra de Deus. Outra coisa que ele ensinava no livro, ele ensinava coisas sobre hipnose. Nós sabemos que a Bíblia é contra, que nós não devemos, né, deixar a nossa mente sob uma influência de uma outra pessoa. Se nós devemos deixar a nossa mente ser influenciada, no caso, ela deve ser influenciada pela palavra de Deus, e não por uma outra pessoa. Por isso que no comecinho a gente começou lá, maldito o homem que confia no homem. Se você tem que sofrer uma influência de alguém que seja do Espírito Santo e da palavra de Deus. E no caso aqui, né, Kellogg estava ensinando, né, e pregando sobre a questão da hipnose. Outra coisa, ensinava curas através da energia, da mente, né, ou seja, nós vemos o reiki, né, que é uma técnica muito usada hoje, né, pela terapia holística, né? Mas ele também ensinava várias coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Olha que interessante. Ellen White, ela diz assim, pouco tempo depois de enviar, no caso os testemunhos, né, os seus escritos, acerca dos esforços do inimigo para solapar os alicerces de nossa fé, mediante a disseminação de teorias sedutoras, lera eu um incidente acerca de um navio envolto em cerração, tendo à frente um iceberg, e por várias noites pouco dormi. Então, quando Ellen White ficou sabendo, né, sobre essas heresias que Kellogg estava escrevendo e ensinando dentro da igreja, ela então começou a se proteger e proteger o seu povo, escrevendo e deixando bem claro quais eram os alicerces da fé adventista. E ela, quando estava escrevendo isso, ela leu sobre um incidente de um navio que estava envolto em uma grande neblina que se colidiu com um iceberg. E então ela ficou com isso em mente, né, ela ficou pensando sobre isso. E olha que interessante que aconteceu. Ela diz assim, uma noite,
foi-me apresentado claramente uma cena. Ellen White, então, teve uma visão, uma cena veio em sua mente. E o que foi que aconteceu? Ela fala assim: achava-se sobre as águas um navio, envolto em densa cerração. Ela viu, então, um navio, envolto por uma grande neblina. E, súbito, o vigia bradou: iceberg à frente. Ali, elevando-se muito mais alto que o navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: enfrentai-o. Não houve um momento de hesitação. Urgia ação rápida. O maquinista pôs todo o vapor e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve tremendo choque e o iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre o convés com um ruído de trovão. Ou seja, Ellen White teve uma visão, e aqui muito parecida com a história do Titanic. Só que o que aconteceu? Ela diz que o navio estava sobre uma grande neblina e, de repente, alguém gritou, iceberg. Então, um iceberg enorme estava exatamente na rota desse navio. E então, uma voz disse: enfrentai-o. Ou seja, que aquele iceberg deveria ser enfrentado. E o que aconteceu? Aqui diz que não houve nenhum momento sequer de hesitação. Quando a mensagem chegou: enfrentai-o, o comandante do navio, ele fez o quê? Ele foi de encontro ao iceberg. Quando a gente olha a história do Titanic, o que foi que aconteceu? O comandante, ele hesitou, e esses 30 segundos que ele hesitou em tomar uma atitude, foi exatamente o que aconteceu, onde aconteceu o fim daquele navio. E aqui não, aqui foi exatamente ao contrário. Quando houve, a voz, enfrentai-o, então não houve nenhum momento de hesitação. Então o navio deu de encontro a esse iceberg. E esse iceberg caiu ali sobre o convés do navio em vários pedaços de gelo. Mas, diz que o navio tremeu, de proa a popa, mas nada aconteceu. Interessante, fala assim: os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão. Nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas não irreparável. Refez-se da colisão, tremendo de proa a popa, qual criatura viva. Então, seguiu o seu caminho. Então, nós vimos que o navio ele enfrentou o iceberg foi despedaçado, ele foi destruído, e então, aquilo tudo foi tremido, o navio foi todo chacoalhado, mas ele permaneceu firme e seguiu o seu trajeto. Ellen White diz assim: bem sabia eu o significado dessa representação. Eu tinha as minhas ordens, ouvira as palavras como a voz que viesse do nosso comandante. O que ele dizia? Enfrentai-o. Sabia qual era o meu dever e que não havia um momento a perder. Chegara o tempo para a ação decidida, e eu devia, sem tardança, obedecer a ordem e enfrentar. Ellen White, então, deixa claro que ela sabia o que significava essa visão. Então, ela explica essa visão. No caso aqui, então, o navio navegando por aquelas águas, ele representava, então, a igreja adventista. Aquela voz que veio do comandante representa quem? O comandante é Jesus, E o que foi que Jesus disse, no caso ali para Ellen White? O que a igreja de Deus deveria fazer quando visse esse iceberg à frente? Ele deveria enfrentar esse iceberg. E o que representava o iceberg? Representava as falsas doutrinas, os falsos ensinos de Kellogg na época de Ellen White, que se insinuavam dentro da igreja, Então, esse iceberg, ele representava a apostasia alfa, o início da apostasia dentro da igreja. E que então ele iria exatamente atacar o quê? Os alicerces da fé adventista. E qual era a ordem que o comandante, no caso Jesus, deu a Ellen White e a sua igreja? Que eles deveriam enfrentar esse iceberg, enfrentar essas falsas doutrinas, para que então o navio pudesse sair o quê?
de forma ilesa, né? Apesar do conflito, apesar do estrondo com o iceberg, o navio permaneceria seguindo o seu trajeto. Ela diz assim: nessa noite estive acordada há 1 hora, escrevendo tão depressa quanto minha mão podia deslizar sobre o papel. Ela diz que nos próximos dias trabalhei diuturnamente, ou seja, trabalhou dia e noite, sem parar, preparando para o nosso povo as instruções que me foram dadas. Acerca do quê? Acerca dos erros que se insinuavam em nosso meio. Ou seja, ela estava escrevendo e instruindo o povo acerca de falsas teorias através de mentiras que estavam tentando entrar no meio da igreja. Ela fala assim: tive a esperança de que houvesse uma reforma cabal e de que fosse o quê? Mantidos os princípios pelos quais nos batemos nos dias primitivos, ou seja, após 1844, logo no início da igreja, e que foram apresentados no poder do Espírito Santo. Ou seja, quem foi que revelou, né, os princípios que a igreja deveria seguir? Foi o próprio Espírito Santo. Fala que muitos do nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces da nossa fé. Ela diz que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, elas não conhecem, né, o quão firmemente esses alicerces foram firmados. E ela disse claramente que os alicerces foram o quê? Foram firmados pelo poder do Espírito Santo. E exatamente contra esses alicerces, que no caso Kellogg estava tentando o quê? Estava tentando destruir os alicerces, né, onde estava fundado a palavra de Deus, onde estava fundado, né, os ensinamentos adventistas. Então, Kellogg, através do seu ensinamento, ele quis ir diretamente contra esse alicerce. Então, nós temos aqui uma imagem, né, de uma casa, né, fala que o alicerce, ele simboliza o trabalho dos pioneiros mediante a ação do Espírito Santo. E foi exatamente contra esses alicerces que Satanás, no caso através de Kellogg, estava justamente tentando atacar, né? A gente sabe que se você quiser derrubar uma casa, o que você tem que fazer? Você tem que exatamente abalar o alicerce dessa casa. E então essa casa será destruída. A Bíblia fala sobre a pessoa que constrói a sua casa, né, sobre a rocha, diz que essa casa permanece firme. E o que é a rocha, segundo a palavra de Deus? É o próprio Jesus. Jesus é a rocha. Então, se você firmar a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus, a sua casa vai permanecer firme. Agora, se você firmar a sua casa sobre a areia, né, sobre um alicerce que não tem firmeza, essa casa vai desmoronar. Ou seja, essa rocha representa Cristo, né? As doutrinas, né, que a igreja sustém, né, pelo poder do Espírito Santo foram enviadas de Deus. Mas exatamente nesse alicerce que Satanás estava querendo o quê? Estava querendo derrubar, no caso, a doutrina, né, e a igreja de Deus. Ela fala assim, olha, que influência é essa que desejaria levar os homens, nesse período da nossa história, a trabalhar de modo enganador e poderoso, para solapar os alicerces de nossa fé. Ou seja, ela está dizendo que Satanás ia levar homens, né, no período dela, a trabalhar de modo o quê? De modo enganador e de forma poderosa para destruir os alicerces da nossa fé, ou seja, os alicerces da fé adventista que foram o quê? Que foram levantados com o poder do Espírito Santo. E era exatamente sobre esse alicerce que Satanás queria destruir. Ela fala assim, olha, há alicerces que foram lançados no princípio de nossa obra. Ou seja, esses alicerces foram firmados no início da igreja adventista. De que forma? Através de devoto estudo da palavra e pela revelação. Ela fala assim, sobre esses alicerces, temos estado a construir. Ou seja, sobre onde foi fundado, sobre onde foi construída a igreja adventista? Sobre esses alicerces. Fala que sobre esses alicerces eles estavam a construir. Nos últimos 50 anos, né, no início da igreja adventista. E ela fala assim, admirai-vos de que, quando vejo o princípio de uma obra que pretende remover, ou seja, uma obra que pretende retirar alguns dos pilares de nossa fé, o que ela fala? Tenho algo a dizer. Tenho que obedecer a ordem e enfrentai-o.
Ou seja, a mesma ordem que veio né, do comandante do navio, que deveria o quê? Quando visse o iceberg, o que deveria fazer o navio? Deveria enfrentar, bater de frente com aquele iceberg. E da mesma forma, então, agora ela faz relação explicando aquela visão. Diz que toda vez que ela visse, né, toda vez que o povo de Deus vir, né, ensinamentos que vá contra os alicerces da fé adventista, o que deve ser feito? Ela diz aqui, devemos obedecer à ordem, enfrentai-o. Toda vez que se levantar falsas doutrinas, falsos ensinamentos, dentro da igreja adventista ou fora, querendo o quê? Querendo abalar, querendo destruir os alicerces da nossa fé, esse deve ser o quê? Deve ser enfrentado. Ou seja, devemos enfrentar as falsas teorias que atacam os alicerces de nossa fé. Se Deus nos coloca como atalaias, né, como luz nesse mundo, e se nós estamos lá vendo que algo está se levantando, que falsas teorias, que ensinamentos falsos estão atacando, estão destruindo, né, os alicerces da fé adventista que foram lançados no início, né, da nossa igreja, no início, lá junto com os pioneiros, e diz que isso foi através do poder do Espírito Santo. Não foi porque eles ficaram estudando simplesmente e acharam que era aquilo, não. O poder do Espírito Santo ajudou a firmar esses alicerces. E toda vez que você vê, né, ensinamentos, falsos ensinos, falsas teorias sendo introduzidos na nossa igreja, querendo atacar os alicerces da nossa fé, a ordem é o quê? É enfrentar. Então, é isso que Deus nos fala, é isso que Ellen White fala. Agora, quais eram os alicerces da fé adventista que seriam o quê? Que seriam atacados por Satanás? Que foram atacados, no caso, por Kellogg, mas ela diz que, no fim, isso iria acontecer novamente. Aqui diz, quais pilares da igreja seriam atacados pela apostasia alfa? Ou seja, quais foram os alicerces que foram atacados, né, na época de Ellen White? E quais, né? E será que isso acontecerá novamente no futuro? Será que isso irá ocorrer novamente? Ela diz assim, nos passados 50 anos, tem-se feito pressão sobre nós, ou seja, sobre a igreja, com toda sorte de heresias. Talvez algumas pessoas dizem assim, mas na época, antigamente, a igreja adventista era melhor, lá na época era tudo bom. Ellen White diz que já no início, nos passados 50 anos, tem-se feito pressão sobre nós com toda sorte de heresias. Na época de Ellen White, várias heresias já estavam sendo introduzidas dentro da igreja. Ela fala assim, a fim de fazer o quê? A fim de embotar-nos o espírito em relação aos ensinos da palavra. Ou seja, esses falsos ensinos, essas falsas teorias queriam fazer o quê? Queriam entrar na mente para embotar o espírito, né, dos adventistas daquela época. Mas o que eles queriam fazer? Fala assim, olha, em relação aos ensinos, agora especialmente, quais ensinos seriam atacados por essa apostasia? Quais foram, no caso ali, né, as colunas atacadas na época de Ellen White? E será que isso irá acontecer novamente? Então aqui vamos ver quais foram os alicerces da nossa fé que foram atacados. Olha lá, especialmente o ministério de Cristo no santuário celestial. Ou seja, um dos pilares atacados na época de Ellen White por Kellogg, qual foi? Foi sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. Ou seja, a crença adventista, né, sobre o santuário seria o quê? Seria atacado. Foi atacado na época de Ellen White e será atacado novamente. E qual mais alicerce foi atacado e será atacado novamente? A mensagem dos céus para estes últimos dias, como foi dado pelos anjos no 14º capítulo de Apocalipse. Ou seja, qual foi o outro alicerce atacado? Justamente a mensagem dos 3 anjos. Ellen White deixa bem claro aqui. Muitas pessoas falam assim, o que foi a apostasia alfa? Né? Muitos falam, foi o panteísmo. É claro que o panteísmo foi um dos ensinamentos de Kellogg.
Mas Ellen White deixa claro aqui que os alicerces que foram atacados no início, né, na apostasia alfa dentro da nossa igreja, qual foi? Foi o ministério de Cristo no santuário celestial e a mensagem dos 3 anjos. Ela deixou isso bem claro. Ela fala assim: mas os marcos que nos tornaram o que somos, ou seja, esses marcos, a mensagem dos 3 anjos, o ministério de Cristo no santuário celestial, e isso são os marcos que nos tornaram o que somos. Se você retirar isso, né, da fé adventista, você tira o quê? Você tira toda a característica, você tira a identidade do povo adventista. Ela fala que isso deve ser preservado, e eles sê-lo-ão. Ou seja, deve ser preservado e eles serão preservados. Queira as pessoas ataquem, queira as pessoas gostem ou não, eles serão preservados. Conforme Deus mostrou, mediante sua palavra e o testemunho do seu Espírito. Ele nos conclama a nos apegarmos firmemente com a mão da fé, aonde? Aos princípios fundamentais baseados em autoridade inquestionável. Por que inquestionável? Porque esses princípios foram dados pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, são princípios que o próprio Deus deu à sua igreja. E exatamente contra esses princípios, né, que Satanás estava atacando na sua época. Mas diz que a apostasia alfa foi o início da apostasia dentro da igreja. Mas diz que o ômega, ou seja, a apostasia final, também ocorreria. Será que o ministério de Cristo no santuário celestial está sendo atacado hoje? Será que existe dentro de nossa igreja, né, outros ensinamentos diferentes daqueles que eram ensinados pelos pioneiros no início da igreja adventista? Será que isso já aconteceu? Será que isso foi só na época dela? Será que isso ainda hoje acontece? Será que existem pessoas dentro da nossa igreja ensinando coisas diferentes sobre o ministério de Cristo no seu santuário? Será que nós temos visto hoje, né, isso acontecer nos nossos dias? Será que a mensagem, né, dos 3 anjos, elas que foram atacadas na época de Ellen White, será que elas estão sendo atacadas hoje em dia também? Será? Bom, Ellen White fala assim: no livro Live Temple, acha-se apresentado o alfa, ou seja, o início de heresias letais, ou seja, isso foi o início das heresias que se introduziram na igreja adventista. E olha que interessante, ela diz assim: seguir-se-á o ômega, ou seja, o fim, no final isso irá acontecer novamente. E será recebido por quem? Por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Ela fala assim: eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo nosso povo. Ellen White sabia que o ômega, né, a apostasia final, viria dentro de pouco tempo. E qual foi sua reação? Diz que Ellen White ela tremeu quando ela viu, né, que essas apostasias que aconteceram no início, né, da fé adventista na sua época, isso aconteceria novamente. Ela diz assim: o ômega será de natureza mais assustadora. Ou seja, se nós pensamos hoje que aquilo que aconteceu na época dela já foi algo terrível, ela diz que o ômega, ou seja, na apostasia final, será de forma o quê? De uma natureza mais assustadora do que foi na época dela. Para deixar claro, olha o que aconteceu. Em 1980, um grande teólogo adventista, ele causou uma grande surpresa dentro da nossa igreja. Olha o que aconteceu. Desmond Ford, ele foi um ministro e professor de teologia da divisão Australásia. Por volta de 1980, né, ele era um dos maiores defensores, né, das doutrinas adventistas, principalmente a doutrina do santuário, que é a doutrina que nós vimos aqui, que é um dos alicerces da nossa fé. Diz que esse Desmond Ford,
ele participava de reuniões, né, com adventistas, mas também com outros cristãos de outras igrejas. E diz que também gostava de colecionar livros e lia, né, sobre teologia cristã, mas, por outro lado, ele também lia e estudava sobre a controvérsia da criação e também sobre a evolução. Ele começou, então, a estudar com adventistas e a estudar com cristãos de outras denominações. Começou a estudar a criação, mas também dar ouvidos para a evolução, né? Para as fábulas. E qual foi o resultado, né? Aqui diz que ele era um dos principais, né, oponentes ao perfeccionismo adventista, sobre a vitória, né, do pecado. E ele diz que a vitória do pecado não acontece nessa vida. Nós não podemos ser vitoriosos sobre o pecado. E ele também pregava contra o juízo investigativo, que começou em 1844. Ou seja, Desmond Ford, ele ensinava que quando Jesus subiu ao céu, né, depois que foi ressuscitado, ele ensinava que Jesus foi direto para o lugar santíssimo. E que, né, o juízo investigativo já começou quando Jesus subiu ao céu. E que não precisaria esperar até 1844 para que começasse o juízo investigativo. Mas não é esse o ensinamento que nós temos. Não é esse o ensinamento dos pioneiros adventistas. Porque, segundo nós estudamos, né, Jesus ele entra em 1844. E o juízo investigativo começa justamente, né, nesse período. Né, quando eles imaginavam que Jesus voltaria à Terra, foi justamente nesse período que começou o juízo investigativo. Jesus não veio à Terra, mas Jesus estava fazendo o quê? Estava entrando no lugar santíssimo. Mas Desmond Ford estava ensinando uma coisa diferente. Ele disse que Jesus já tinha entrado, que não precisaria Jesus ficar lá amarrado, lá no lugar santo, até 1844 para entrar no lugar santíssimo. Ou seja, ele estava fazendo o quê? Ele estava atacando justamente um dos pilares, né, da nossa fé. Outra coisa, ele negava a interpretação historicista das profecias. E ele também acreditava que Ellen White não era uma profetisa e que ela também não era inspirada por Deus. Então você vê um grande teólogo da igreja adventista, então, dando ouvidos, né, a fábulas, como nós vimos lá nos textos anteriores, e ele então começou a se desviar da mensagem da palavra de Deus. Qual foi o fim de Desmond Ford? Fala que ele foi demitido em 1980, né, do seu ministério, mas fala que a sua influência, né, esses ensinamentos sobre a questão, né, do santuário, eles permanecem até hoje dentro da igreja adventista. Nós temos um livro ali que chama Questões sobre Doutrinas, é um livro muito polêmico, né, que ainda vem, né, traz influências dos ensinamentos de Ford. Apesar de perder o seu emprego, né, como um teólogo e professor adventista, ele continuou sendo membro da igreja adventista até a sua morte. Né? Morreu há pouco tempo atrás. E os seus ensinos permanecem dentro da igreja até hoje. E isso eram falsos ensinamentos que já vinham desde a época de Ellen White. E esses ensinos permanecem em nossa igreja até hoje. E muitos não têm uma ampla compreensão, né, sobre a questão do santuário, sobre o ministério de Cristo no santuário, sobre a importância da data de 1844. Nós sabemos que a igreja adventista ela surge exatamente ali. Né? Se você retira a importância dessa data, você também tira a importância da igreja adventista nos últimos dias. Então, assim você, né, ataca justamente a doutrina, que é o quê? Que é a base da nossa fé. Ellen White diz assim: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. Diz assim: o maior tesouro da verdade, já confiada a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a quem?
foram confiadas a este povo, ao povo adventista, a fim de quê? De serem transmitidas ao mundo. Ou seja, Deus nos tirou do mundo, né? Deus separou um povo, preparou uma igreja para fazer o quê? Para confiar a eles o maior tesouro da verdade. E que essas mensagens a serem levadas no mundo, quais eram? Eram mensagens solenes, mas também eram terríveis advertências. A mais terrível advertência que Deus já enviou aos homens. Essas verdades, essas advertências foram confiadas à igreja adventista. E elas devem ser transmitidas ao mundo. É para isso que elas foram confiadas a nós. Aqui eu escrevi assim: quando deixamos de apresentar estas distintas verdades e apresentar mensagens ecumênicas, enterrando o tesouro, no caso o talento, escondendo debaixo do tapete, para apresentar mensagens, né, as que temos em comuns com as outras igrejas, e ao deixar de apresentar essas mensagens, estamos fazendo o quê? Estamos solapando, estamos destruindo os alicerces da fé, e aí diretamente de encontro à apostasia ômica. Ou seja, qual é a missão da igreja adventista? Qual é a mensagem que foi confiada a nós? Qual a mensagem que foi enviada ao povo adventista? Não foi a mensagem dos 3 anjos? Não é essa a mensagem a ser pregada ao mundo? Será que nós estamos fazendo, né, dessa mensagem uma das coisas mais importantes da nossa pregação? Será que essa mensagem tem sido pregada diariamente, né, ou sabatinamente, né, nas nossas igrejas? Será que essa mensagem já tem sido tão pregada como deveria? Olha que interessante. Em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Ou seja, ao povo adventista foi confiada a última mensagem. Por que a última mensagem? Porque a última igreja, vivemos no período da igreja de Laodiceia. Não existe mais outra igreja. A igreja que tem que cumprir essa missão é a igreja adventista. Então, essa última mensagem de advertência ao mundo foi confiada a essa igreja. E sobre eles incide o quê? A maravilhosa luz da palavra de Deus. Nós temos essa luz, nós temos essa verdade. Fala assim: o que foi que Deus confiou à igreja adventista? O que foi? Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. Ou seja, Ellen White diz que a obra mais solene, a obra mais importante da história do mundo foi confiada à igreja adventista. A igreja de Laodiceia, a última igreja. E o que é? E qual é essa obra? Qual é a obra que Deus deixou para a igreja adventista fazer nos últimos dias? Será que é pregar sobre... São coisas importantes, mas será que seria sobre o quebrando o silêncio? Né? Será que era para pregar sobre crianças que estão sendo, né, torturadas? É claro que tudo isso são coisas importantes. Mas se a gente desviar o nosso foco, a nossa mente, da mensagem que Deus deixou para nós, nós estamos virando as costas para a missão da igreja. Quebrando o silêncio é muito bom, é importante, né? Falar sobre a vida por vida, doação de sangue, isso é muito importante. É o trabalho que a ADA faz, né, de ajudar as pessoas, de buscar, levar alimento para os pobres, é importante, é importante. Pregação do evangelho é importante, também é importante. Os trabalhos sociais que a igreja realiza é importante. Todas elas são importantes. Mas não é essa a mensagem principal da nossa igreja. Veja qual é. Confiou-lhes a obra de mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Ou seja, a mensagem que Deus confiou a essa igreja, qual foi? A mensagem dos 3 anjos. E o que ela diz? Nenhuma obra há de tão grande importância. Ou seja, não importa qual seja a obra, nenhuma obra há mais importante para a igreja adventista do que a pregação da mensagem dos 3 anjos, que se encontra em Apocalipse 14. Portanto, se a igreja fizer qualquer coisa
que coloca como mais importante qualquer outra coisa que não seja a pregação das 3 mensagens angélicas, nós não estamos cumprindo o ideal que Deus deixou para a sua igreja. Ou seja, porque a função da igreja adventista, ou seja, a mensagem mais importante que Deus confiou ao mundo foi justamente a pregação dessas 3 mensagens. Portanto, a gente pode fazer qualquer outra coisa. Se a gente não fizer isso, nós não estamos cumprindo o ideal de Deus. Ela diz assim: não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Ou seja, nenhum outro projeto, nenhuma outra coisa deve absorver a nossa atenção. Toda a atenção deve ser voltada para a pregação dos 3 anjos. Essa é a missão da igreja adventista. Portanto, fazer qualquer outra coisa que não seja colocar como a obra mais importante da igreja a pregação dessas 3 mensagens é fazer tudo menos aquilo que Deus confiou à sua igreja. Portanto, pregar todas as mensagens da igreja são importantes, mas deixar de lado essa mensagem é renegar aquilo que Deus deixou para que seu povo fizesse. Então, não importa o que nós façamos, a mensagem dos 3 anjos é a mensagem principal da igreja adventista. Olha o que diz lá, como que termina a pregação do evangelho, né? Fala assim: aqui está a paciência dos santos, ou seja, a paciência ou a perseverança, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, através da pregação dos 3 anjos aqui levaremos as pessoas o quê? A entender que a importância da guarda dos mandamentos de Deus, a importância da fé em Jesus, é com a pregação das 3 mensagens. Ou seja, a pregação das 3 mensagens angélicas leva as pessoas a guardar os mandamentos de Deus. Agora uma pergunta: tem sido a pregação das 3 mensagens angélicas, né, o foco principal de toda a nossa pregação e atenção? Será que as 3 mensagens angélicas ela é o carro-chefe? Ou seja, ela é a principal pregação da igreja adventista nos dias que nós estamos vivendo hoje? Será que quando nós vamos nos cultos, será que essa mensagem tem sido pregada, já que ela é uma mensagem mais importante para a nossa igreja, a ser transmitida ao mundo? Se nós somos portadores de luz e atalais, nós devemos transmitir essa mensagem. É isso que está acontecendo, é isso que nós vemos acontecer nas nossas igrejas, é isso que nós assistimos, né, nos nossos canais de TV, nos nossos canais do YouTube. Será que essa é a mensagem que está sendo levada? Será que é essa a mensagem que está sendo pregada? Perfeccionismo e vitória sobre o pecado. Fala assim: a batalha está em andamento. Satanás e seus anjos estão trabalhando com todo o engano da justiça. São incansáveis em seus esforços para desviar almas da verdade, da justiça, para espalhar ruína pelo universo. Eles operam com admirável atividade para prover multidões de enganos no sentido de levarem almas em cativeiro. Incessantes são os seus esforços. O inimigo está sempre buscando levar almas à infidelidade e ao ceticismo. Quereria pôr de parte a Deus e a Cristo, que foi feito carne e habitou entre nós, para ensinar-nos que, em obediência à vontade de Deus, podemos ser o quê? Vitoriosos sobre o pecado. O que Ellen White está dizendo aqui? Por que Jesus veio aqui à Terra? Né? O que ele vem ensinar? Ou seja, veio ensinar, olha aqui, que em obediência à vontade de Deus, podemos ser o quê? Vitoriosos sobre o pecado. E algumas pessoas dizem: nós não podemos vencer o pecado. O pecado só será vencido no fim. Ou seja, então o que está dizendo Ellen White aqui? Que se nós obedecemos à vontade de Deus, né, nós podemos ser vitoriosos sobre o pecado. E alguns dizem que pregar que nós podemos ser vitoriosos sobre o pecado é perfeccionismo. Mas Ellen White, a palavra de Deus é bem clara, que nós, em obediência à vontade de Deus, podemos ser vitoriosos. O que Satanás quer dizer? O que Satanás diz? Que a lei de Deus é impossível de ser seguida. Que a lei de Deus é uma lei
de um Deus tirano que é impossível de ser guardada. É o que Satanás diz. E muitas vezes pregamos o quê? A mesma coisa, dizendo que a lei de Deus é impossível de ser guardada. Mas Ellen White diz que Jesus veio para o quê? Para mostrar que podemos ser, sim, vitoriosos sobre o pecado. Por que Jesus disse àquela mulher, eu também não te condeno? Ele disse a ela o quê? Vai e não peques mais. Então o quê? É possível a vitória sobre o pecado. Agora uma pergunta, qual é a nossa bandeira? Qual é a bandeira adventista? Qual é a nossa bandeira? Muito bem, nós temos aqui dois símbolos. Aqui o primeiro símbolo nós temos aqui bem no cantinho aqui, é o globo com os 3 anjos, né, voando e tocando a trombeta. Este símbolo, foi o primeiro símbolo adotado pela igreja adventista, como símbolo da nossa igreja. Símbolo que depois foi mudado por esse símbolo aqui que está do lado aqui, né? Da Bíblia com a cruz e essa chama em cima, né? Com as 6 chamas em cima. O que Ellen White tem a dizer sobre a nossa bandeira? A bandeira do terceiro anjo tem a inscrição: os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nossas instituições tomaram um nome, ou seja, dos 3 anjos, que salienta o caráter de nossa fé. E ela fala assim, e dele nunca devemos nos envergonhar. Ou seja, nós não devemos ter vergonha do quê? Da nossa bandeira. E qual é a nossa bandeira? É a mensagem dos 3 anjos. Não devemos envergonhar. Ela diz assim, foi-me mostrado que esse nome significa muito. E ao adotá-lo, seguimos o esclarecimento que foi o quê? Que foi dado do céu. A mensagem dos 3 anjos, essa bandeira, ela foi dada do céu. Não foi alguém que sentou lá e desenhou, vai ser esse símbolo, não. E esse símbolo, essa mensagem veio do céu. O sábado é o memorial de Deus, e sua obra criadora é um sinal que deve ser mantido perante o mundo. Foi-me dito que os homens empregarão todos os métodos. Olha que interessante. O que os homens vão fazer? Vão usar de todos os métodos para tornar menos manifesta a diferença entre a fé dos adventistas do 7º dia e as dos que observam o primeiro dia da semana. Ou seja, eles vão empregar de todos os métodos para que a diferença entre os adventistas que guardam o sábado e os guardadores do domingo sejam tão escondidas que não irá parecer que existe diferença entre eles. Todo mundo lá empenhar-se-á nesse conflito. O tempo é breve. Não é tempo de arriar a nossa bandeira. E qual é a nossa bandeira? Nossa bandeira é Cristo. Nossa bandeira é a mensagem dos 3 anjos. Mas, infelizmente, esse símbolo, né, que foi adotado pela nossa igreja, ele foi mudado. E, infelizmente, eu posso dizer por experiência própria, a mensagem, a pregação, né, da mensagem dos 3 anjos tem sido algo esquecido, algo deixado para trás. Muitas pregações têm sido feitas em nossos púlpitos, mas a mensagem dos 3 anjos, ela não tem sido pregada da forma como deveria. Por que eu digo isso? Porque essa mensagem é uma mensagem terrível, né? Uma mensagem solene. Você pregar a mensagem, né, do terceiro anjo, é você ter que dizer quem é a besta e falar contra essa besta. Será que as pessoas estão preocupadas com isso? Será que a igreja está preocupada em querer deixar claro quem é a besta? Justamente no tempo que a gente está vivendo, que é o fim do mundo, onde a lei dominical já está para sair, as pessoas estão evitando de pregar essa mensagem. Será que estão com medo? Foi-me mostrado um grupo sobre o nome de Adventista do 7º dia. O que eles estavam fazendo, esse grupo? Eles estavam aconselhando que a bandeira, né, dos 3 anjos, ou o sinal que nos torna um povo distintivo, não devia ser tão chocantemente defendida. O que a gente está dizendo? Que chegaria um tempo que haveria o quê? Haveria um grupo dentro da igreja aconselhando que essa bandeira dos 3 anjos, ou que esse sinal, né, que faz de nós um povo distintivo, não deveria ser defendido de forma tão chocante.
seja, não deveríamos dizer quem que é a besta do Apocalipse, não deveríamos dizer, né, que vai sair uma lei dominical. Não, essa não é a nossa mensagem. É a que ela está dizendo. Pois pretendiam não ser o melhor método de obter o êxito para nossas instituições. Ou seja, estão dizendo que se a instituição adventista quiser ter êxito, se ela quiser crescer, se ela quiser evoluir, se ela quiser ter êxito, ela não pode ficar se prendendo a essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem separatista, né? Uma mensagem que fala quem é a besta, uma mensagem que prega contra o domingo, né? Esta bandeira distintiva deve ser levada pelo mundo até o fim do tempo da graça. Ou seja, a mensagem dos 3 anjos deve ser levada até o tempo do fim. Vi alguns estendendo a mão para remover a bandeira e obscurecer-lhe a significação. Então, muitos dentro da nossa igreja estão fazendo o quê? Estão estendendo as suas mãos para remover a bandeira dos 3 anjos. E para também o quê? Para obscurecer o significado dessa mensagem ao mundo. Se essa mensagem é a mensagem principal da nossa igreja, essa mensagem deve ser pregada o tempo todo, dia e noite. Essa é a nossa mensagem. Deus confiou essa mensagem para a última igreja. Por que a gente faz tudo? Prega qualquer outra mensagem, mas não prega essa? Por que a gente não explica certinho o que significa cada mensagem? Nós vamos deixar depois, no próximo estudo, nós iremos estudar sobre a mensagem dos 3 anjos. Mas só quero deixar claro aqui, que Ellen White profetizou que isso aconteceria no fim, que essa mensagem seria retirada, que o seu símbolo dos 3 anjos seria o quê? Seria retirado da igreja. Há de alguém, então, preferir ocultar a sua bandeira e afrouxar a sua devoção? Há de um povo a quem Deus tem honrado, abençoado e feito prosperar, recusar-se a dar o testemunho em favor do seu memorial, no próprio tempo em que esse testemunho deveria ser dado? Não onde os mandamentos de Deus ser mais altamente estimados quando os homens lançam desprezo sobre a sua lei? Não é isso que está acontecendo agora? A força da advertência a vir agora ao povo de Deus, de perto e de longe, qual é? É a mensagem do 3º anjo. E os que estão buscando compreender essa mensagem não serão levados pelo Senhor a fazer da palavra uma aplicação que solape o fundamento e remova as colunas da fé que fizeram dos adventistas do 7º dia o que são hoje. Se a gente se permanecer firme na mensagem dos 3 anjos, nós vamos o quê? Nós vamos nos manter firme nos alicerces da nossa fé. A primeira e a segunda mensagem, elas foram dadas em 1843 e em 1844. Agora encontramos-nos sobre a proclamação da terceira. Essa é a função da nossa igreja. Mas todas as 3 mensagens devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. A mensagem dos 3 anjos é a verdade presente para nós. A mensagem devia ser dada a todo mundo. E sabíamos que essa verdade presente era o dom especial de Deus ao mundo. A comunicação desse dom era prerrogativa de Deus. Satanás está constantemente buscando lançar sua sombra infernal em torno dessas mensagens, de modo que o povo remanescente de Deus não distinga claramente a sua importância, seu tempo e lugar. Elas vivem, porém, e devem exercer sua força sobre nossa experiência religiosa enquanto o tempo durar. Estou instruída a falar claramente. Enfrentai-o, é a palavra que me é dirigida. Enfrentai-o firmemente e sem tardança. Ela diz, mas os marcos que nos tornaram o que somos devem ser preservados e sê-lo-ão conforme Deus mostrou, mediante a sua palavra e o testemunho do seu Espírito. Ele nos conclama a nos apegarmos firmemente, com a mão da fé, aos princípios fundamentais, baseados em autoridade inquestionável. Mateus 16, 18 diz, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, sobre estes marcos, sobre esses alicerces, a igreja adventista foi firmada. Não existe um outro alicerce. Portanto, o nosso alicerce é a pregação da mensagem dos 3 anjos. É a pregação da mensagem do santuário, que se iniciou, com o início do juízo investigativo em 1844, quando a nossa igreja teve início. Portanto, qualquer missão que façamos, qualquer pregação que façamos, essa pregação deve estar presente em nós, como povo e como adventistas do 7º dia. Que nós possamos, hoje e sempre, levantar essa bandeira, a bandeira dos 3 anjos, que foi, de certo modo, esquecida como algo principal, já que quando olhávamos o símbolo da nossa igreja, o que a gente via era justamente a mensagem dos 3 anjos. Hoje esse símbolo desapareceu. E, infelizmente, nós podemos ver que essa mensagem também está sendo esquecida. Que nós possamos nos levantar e pregar a mensagem que Deus confiou a essa igreja. E essa mensagem é a pregação da mensagem dos 3 anjos. Então, que nós possamos ser atalaias e que nós possamos enfrentar qualquer um que venha a dizer que essa mensagem não é a mensagem principal de Deus para esse mundo. Que nós possamos, então, estar preparados e enfrentar todo o mal, baseados na Bíblia e na Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque pudemos abrir a sua palavra, estudar o Espírito de profecia, e entendemos que as 3 mensagens angélicas e o ministério de Cristo no santuário celestial é de importância vital para as nossas vidas. Que nós possamos estar firmes nessa mensagem, que possamos ser pregadores delas no mundo, e que através dela muitas vidas possam ser levadas a Ti. Isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E eu agradeço a todos vocês que ficaram conosco até o final do vídeo. Pedimos que você possa curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e que nós possamos, então, nos encontrar novamente para um próximo estudo. Muito obrigado a todos.